E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou fazer 3 fine lines para mostrar passo a passo certinho para vocês de todo o processo do começo até o fim da tatuagem. Vão ser 3 locais diferentes, 2 deles são lugares críticos onde tendem a falhar as tatuagens, que são bem delicados, que é a lateral da mão aqui. Então eu vou mostrar direitinho como tomar os cuidados devidos para evitar que falhe. Então fica atento aí, que a seguir a gente vai mostrar certinho passo a passo desde o início para vocês. Valeu! E aí galera, então isso aqui é uma impressora matricial que dá pra usar pra tirar decalque. Você tem que colocar a folha ao contrário, tá? Do que ela vai sair. Ela virada o sulfite pra parede. Você prende no stencil a sulfite e coloca os dois juntos. Porque ela vai passar e vai sair aqui do outro lado que vocês vão ver com a imagem já com o decalque pronto. Funciona da seguinte maneira essa impressora. Como ela são várias agulhinhas que batem, ela já bate no decalque e faz como você estivesse passando a caneta em cima e já sai o stencil tudo certinho para você não ter que tirar na mão e sair com mais precisão. Mas aí você consegue ver que saiu aqui já certinho o decalque, marca até no stencil como se você tivesse passado a caneta normal. Bem mais fácil e com mais definição, você não erra. Aí tem o modo tradicional, né? Que é você pegar a impressão que você fez na impressora, colocar o stencil, colocar o papel em cima. Tem gente que prefere prender para ele não ficar andando enquanto você está tirando e você pegar ou uma lapiseira ou uma caneta. Eu prefiro lapiseira que ela dá mais atrito e passar por cima da linha do que você vai fazer. Quanto mais perfeito e mais certinho você passar por cima, melhor. Porque você vai seguir isso depois. Então se você já tirar esse desenho mal tirado, você vai seguir algo errado e vai sair mais errado ainda no final. Então toma bastante cuidado na hora de tirar o decalque na mão. Quanto mais certinho você fizer, as linhas ficarem tipo bem sem tremer, sem ondulação, sem nada do tipo, melhor é. Vou até tirar uma parte aqui meio errada pra vocês entenderem o que eu tô falando quando eu tirar errado. A gente vai passar e vai tremendo assim. E aí, ó, tá vendo aqui no T, ó, tudo tremido? Aí na hora de você passar por cima na tatuagem, se você seguir isso vai sair muito, muito errado. Então toma cuidado em deixar sempre assim, uniforme, certinho, pra sua tatuagem, por fim, ficar com a qualidade que merece. Então, galera, outra coisa que é legal vocês já treinarem também é o seguinte: não movimentar a prancheta para você tirar o decalque. Pelo menos principalmente de início. Por quê? Porque você não vai mexer seu cliente na hora de tatuar, cara. Na posição que ele tiver, ele vai ter que estar. Você não vai ficar virando ele para cima, para baixo e etc. Então você já treina com isso o seu movimento de mão necessário para você se movimentar, a sua mão se movimentar e não o cliente. Então isso é legal para você treinar até na hora da tatuagem. Você já ter esse costume de não movimentar a pessoa e o local que está sendo tatuado. Então, e outra coisa, toma cuidado, sempre, ó, tô tirando tudo certinho, tá vendo? Fica tudo uniforme, bonitinho, vai ficar tudo uniforme, bonitinho, quanto melhor o seu decalque, melhor a sua tatuagem. Toma cuidado pra você não tremer no meio, ou tipo, tirar com muita pressa. Eu vou tirar o R aqui errado pra vocês verem, dessa daqui, um exemplo. Ou vou fazer aqui em cima, você vai, tem uma reta, vai, e aí você vai fazer, e você faz rápido, aí você pede precisão. Aí quando você vai ver o decalque, tá todo tremido. Não tá que nem o T ali embaixo, tá vendo? Retinho. E aí você vai seguir isso. E às vezes você esquece, segue errado, ou por falta de mais precisão na hora de tatuar, você não consegue arrumar na tatuagem e acaba fazendo uma tatuagem com uma qualidade menor por conta do seu decalque, nem por conta de você não saber fazer, entendeu? Então toma bastante cuidado com o seu decalque, que eu sempre digo que um bom decalque acaba tendo uma boa tatuagem. Então, agora a gente já tem os decalques prontos, das 2 primeiras que a gente vai fazer. E aí agora é só ver a posição certinha para aplicar o decalque, tudo bonitinho, vai ser na lateral da mão. Então, posição mais ou menos aqui. Aí eu vou preparar e vou mostrar certinho como aplicar o decalque para vocês. Sempre importante higienizar o local, né, que você vai tatuar, passar o álcool 70. Bonitinha, pode dar uma esfregada para se tiver creme, sujeira, alguma coisa do corpo assim, você tirar. E aí depois você vem e aplica o transfer,
Que aí cada um tem um gosto. Eu gosto de usar transfer em creme, porque eu acho mais higiênico do que os bastãozinhos, né? Porque não tem contato direto com a pele. O bastão você passa na pele de todo mundo. Então, sei lá, eu dou preferência ao que é creme. Aí você espalha bem. Nunca cola o decalque com a pessoa apoiada, pode ser antebraço, o que for, se você colar apoiado, tá torto. Tipo, sempre entorta, enruga a pele e tal. O importante é você colar em posições naturais, tá? Então a posição mais correta aqui da mão é você deixar ela plana, assim, certinha. Pedir pro cliente ficar parado, pra você colar o decalque na posição certa. Aí você alinha, vê se quer centralizado, onde você acha melhor o lugar. Aqui a gente já viu previamente onde iria ser, mais ou menos. Coloca e pressiona na pele para transferir. Evita arrastar ele depois de colar, movimentar para não borrar e não te atrapalhar na hora de fazer também. É importante você segurar ele na posição que você colocou e não movimentar para não borrar. Tira com cuidado. Tá vendo? Tá certinho, sem borrar, sem nada. Bonitinho. Aí dá uns 10, 15 minutinhos pra secar. A gente já vai colocar porque vai ser nas duas mãos. Higienizar. Com álcool de novo. Todo o processo. Pega o transfer de novo. Passa. Deixar mais retinho assim. Aí se você quiser, vem as duas mãos aqui assim. Você vê que tá os dois centralizadinhos, na mesma altura. Vai ficar bonitinho. Como é uma continuidade, né? Na verdade, é just right. É legal ficar alinhado no mesmo local. Então, que nem eu falei, essa é uma área meio crítica, que normalmente ela tende a falhar e isso é um problema. Então você tem que tomar bastante cuidado e é preferível você ir mais superficial do que passar do ponto, que você passando do ponto você vai estourar e vai ficar aquele esverdeado em volta, vai ficar manchado, não fica legal. Então é melhor você fazer mais superficial, falhar e você conseguir consertar futuramente do que você não ter conserto. Tá? E você fazendo superficial também, você consegue ponderar, passar mais outra vez, dar uma reforçada no que você achar necessário e tal. Essa área aqui é bem ruim, que você consegue ver até que o decalque não ficou 100%, que a gente tem muita ranhura na pele. Então é uma pele que tem bastante troca, que é bem dura de pigmentar e tende a perder o pigmento na cicatrização. Então tem que tomar bastante cuidado. O importante agora é ir com calma, fazendo o seu tempo, com a maior precisão possível, porque é fine line, então tipo, você tem que deixar fino, tomar bastante cuidado, começar por uma das pontas, onde você achar mais confortável, para você sempre limpar para fora da tatuagem e não apagar o seu decalque conforme você vai limpando. Porque se eu começar aqui e for limpando para cá, quando eu for chegar no J já era, então quando eu começar aqui eu tenho que limpar sempre pro lado de fora, para não apagar o decalque no procedimento. Eu sempre já deixo tipo a vaselina, ou que você usar, a manteiga, na mão aqui, que fica mais prático de pegar e passar, mas cada um se entende do seu jeito. E agora eu vou começar. Eu sempre passo uma camada fininha assim, ou da vaselina ou da manteiga, em cima da parte que eu vou pigmentar, para ajudar a não espalhar muito a tinta na hora e a agulha perfurar a pele um pouco mais fácil. Então vou começar aqui da parte de cima do T. E assim, durante o procedimento, prefere, tipo, sempre encostar assim, do que você ficar arrastando também para não prejudicar o seu decalque. Então, quanto mais você evitar arrastar, até pela parte de dor do cliente,
Se arrastar o papel seco, torna o processo meio dolorido. Toma bastante cuidado com curvas assim que você vai fazer. Eu já tenho uma noção maior, trabalho há mais tempo, então eu consigo muitas vezes fazer todo o movimento de uma vez só e tal, pela movimentação de mão e a liberdade que eu já tenho com a máquina e o costume. Se você não conseguir, vai aos poucos, faz um comecinho aqui, pega de novo, para você evitar no meio do caminho perder a precisão da sua mão e tremer e ficar ruim. Então toma bastante cuidado com esse lance das curvas para sair tudo certinho, bonitinho e não dar uma tremidinha no meio do caminho e errar. Uma coisa que é importante também, que nem no S aqui que tem um movimento, é legal você, se você estiver na dúvida, será que eu vou conseguir fazer numa só, não vou? Faz o movimento antes, sem encostar a agulha, para você já conhecer o movimento que você vai fazer, para na hora que você estiver fazendo, você já ter estudado esse lance da movimentação da sua mão. Uma coisa que é legal, gente, também, toda vez que você for na pele, sair da pele, vai voltar pra pele, pega a tinta de novo. Quanto mais a tinta tiver, tipo, 100% pretinha e tal, melhor vai ser essa pigmentação. Claro, esse pontinho é pouca coisa, mas às vezes você faz um traço, sai sangue, mistura com a tinta, então a tinta que já tá no bico pode não estar 100%, então ela pode estar um pouco diluída. É legal você estar com ela sempre 100%, principalmente para esses trabalhos com mais traço e tudo mais. Aí como essa pele ela é mais seca, aí tem essas ranhuras, é difícil de você apagar o decalque. Uma dica para isso é você passar mais vaselina ou a manteiga que você usa, deixar um tempinho assim, porque ela hidrata e acaba ajudando a sair o decalque sem você ter que ficar esfregando com muita água e papel. Então galera, é legal se atentar assim, ó, a ver uns pontos que podem falhar. Tipo aqui, tá um pouco mais claro do que o restante, porque foi uma área que eu falei que é uma pele ruim, uma pele mais difícil. Aqui assim também nessa perninha aqui do U, nessa voltinha do S, porque essa pele ela é ruim, então vai acontecer. E agora sim vai precisar que vocês tenham uma precisão grande, porque por se tratar de um fine line, você não quer engrossar o tamanho do traço, então você vai ter que passar precisamente em cima do traço que já foi feito. Então toma bastante cuidado. Aqui no T, acho que vendo de perto aí na câmera, pode parecer que tá mais grosso o traço, só que você vê uma sombrinha roxa que é do decalque que ainda não saiu, mas o traço tá bem fininho, preto aqui no centro, tá? Então se atentem a isso. Aí no preto de novo e não no roxo sem querer, tá? Porque essa área aqui é bem difícil tirar o decalque porque ele pega muito bem. Então, de novo, reforçando, bastante cuidado. Aqui no T tá tudo ok, não precisa passar nada de novo. Aqui no S dá umas reforçadas, mas, cara, bastante cuidado na precisão. Em passar exatamente em cima de novo do seu traço já feito, para não engrossar.
E nessa hora de reforçar, você pode ir um pouquinho mais superficial, porque a pele já está aberta, então você só quer depositar o pigmento mesmo, para que ele fique onde ele não ficou. E você também não quer machucar. Essas áreas baixas assim, provavelmente você vai ter que passar mais de uma vez mesmo, mais umas 2 a 3 vezes para reforçar, até você ver que ficou bem pretinho mesmo. Mas muito cuidado, gente, para você não machucar, não estourar e acabar ficando pior, tá? Se você não tiver seguro, é melhor que falhe, que nem eu já falei anteriormente. Deixa eu dar uma limpada. Então, aí depois de vocês limparem, vocês só reavaliam, tal, se tá tudo pretinho, tudo na mesma espessura, tá vendo? Tudo por igual. Presta atenção, claro, né, que ainda tá com o roxinho, se reparar em volta, foca no preto. Preto estando tudo certo, é isso aí. Terminou, partir pra próxima. E algo muito importante também, gente, é mandar a pessoa tomar bastante cuidado com esse local na cicatrização, evitar ficar lavando a mão em excesso, evitar raspar, porque a gente tem muito contato nessa área na hora de escrever, trabalhar e tal, então ter esse cuidado, porque qualquer casca que sai antes da hora, ou ficar raspando muito, muito atrito antes da hora de ter cicatrizado 100%, vai ajudar com que falhe. Então tem que ter esse cuidado com o dedo. Nessa daqui, cara, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: as voltinhas. A voltinha do E, pra você, como o decalque sempre acaba ficando um pouco mais grosso do que realmente você vai fazer, você escolher por onde você vai fazer. Eu sempre opto em fazer por fora pra ficar mais aberto e mostrar essa voltinha e com o tempo ela não fechar. Então sempre toma bastante cuidado nesta questão também. Vamos lá. Aqui no D também, toma cuidado com as voltas, se você vai conseguir fazer numa só ou não, dá uma estudada legal antes para você não acabar errando no caminho. Eu dei uma mudada aqui no final do R, porque ela pediu para dar uma alongada na perninha que não tinha, então já dei essa modificada. Agora esfregar bastante para tirar o decalque e ver se precisa reforçar aqui na outra alguma partezinha ou não. E aí agora a mesma coisa que a gente fez na outra lá, dá uma reforçada em algumas áreas que a gente vê que estão um pouco clarinhas demais e tal, até pelo local, para evitar que tenha que ter um retoque.
Aqui, por ter essas ranhuras da pele, o traço, em princípio, quando você termina, não parece ficar muito nítido, é normal por causa dessas ranhuras. Até toma cuidado pra você não passar do ponto e machucar mais do que deve, achando que você não aplicou também. Quando a gente for fazer a outra do braço, vocês vão conseguir ver com mais nitidez todas as passagens, os traços, eu vou conseguir explicar um pouco melhor alguns pontos também. Gente, se vai parecer meio besteira, mas algo que ajuda, eu já falei algumas vezes também, em alguns traços você segurar a sua respiração também, para ter mais firmeza tá, na hora de fazer. Aí agora as duas juntas, pra vocês verem que sempre buscar deixar tudo na mesma espessura e tal, só que agora que a gente terminou tá um pouco mais inchada, essa daqui que já terminou um tempinho, vocês conseguem ver que já desinchou, os traços já ficaram mais assentados e homogêneos, essa aqui tá um pouco inchada ainda, normal, um pouco de vermelhidão, principalmente desse lugar que é bem sensível. E agora seria fazer o curativo, tudo certinho. Se você trabalhar com plástico filme como curativo, você já pega, passa um pouco da vaselina ou da manteiga e tal que você usa e passa o plástico filme, pede para a pessoa sempre higienizar e lavar, manter sempre limpo é muito importante. Trocar o plástico filme algumas vezes no dia, não ficar com o mesmo plástico muito tempo, tá? Para não dar problema. Principalmente nesse local que tem bastante contato com tudo, pode encostar, pode entrar alguma sujeira, alguma poeira. A gente não quer que infeccione, não quer que inflame, não quer nada desse tipo. Então a higiene agora é muito importante do seu cliente também com a tatuagem. E agora então já está higienizada essa outra área aqui, também já tirei os pelinhos, é bem importante vocês se atentarem a isso. Mesmo que seja uma penugem, pode atrapalhar, então é legal você pegar e tirar esses pelos. Passar o transfer, espalhar legal. Aí você espalha, deixa meio esbranquiçadinho, mas não muito branco, porque senão também ele pode borrar. Sempre buscar alinhar com o centro do braço, tá? Que nem sempre é o centro do cotovelo ou tipo aqui. Então alinhar, às vezes tem pessoas que sempre tá relaxado, que é a posição mais natural do corpo, e às vezes tem pessoas que tem um braço que fica um pouquinho mais assim, então você tem que se ligar em dar essa movida, tipo, pra ficar alinhado bonitinho. Eu vou colar e depois eu vou mandar ela virar de novo pra vocês visualizarem isso. A única coisa nessa letra também que vocês têm que tomar cuidado, gente, é não achar que tá desalinhado por conta do estilo de letra. O D sempre tá descendo um pouco mais do que o B, mas tá alinhado certinho, bonitinho, se você vê no padrão geral do meio aqui das letras, tá? Bom, agora aqui esse local é um pouco mais tranquilo de se trabalhar, não tem tanta dificuldade quanto a pele e tal. É uma área que também o cliente está mais confortável e sente menos dor. Vamos lá, novamente, com cuidado. Lance do E que eu já comentei com vocês.
Dando sequência, sempre tomando bastante cuidado com a profundidade da aplicação. Uma dica que eu já dei, que eu vou voltar a dar aqui pra vocês é: sentiu vibrar nessa mão, provavelmente a profundidade já está correta. Tem gente que acha que essa mão só serve para esticar e tal, mas ela também te dá essa direcionada na questão de se você está no local certo, já está na profundidade certa ou não, você consegue sentir bastante na mão de apoio. E assim, essa daqui é um pouco maior, então você pode deixar ela toda numa espessura só, de um fine line, etc. Como você pode também já dar uma estilizada, deixar uma parte um pouco mais grossinha, um pouco mais trabalhada, dar uma detalhada a mais no acabamento, para ficar um pouco mais diferenciado o seu trabalho. Toma bastante cuidado com aqui as voltinhas do B. O centro dele ele também se cruza. Eu preferi pausar porque eu vi que eu não ia ter firmeza de puxar até o final, então dá aquela parada, depois você retorna. Posso cortar rapidinho, mas pode continuar, tá? Vou colocar de noite. E aqui, gente, estou fazendo isso esfregando também para tirar o decalque. Vocês veem a diferença na pele nisso, cara. Eu não precisei demorar muito para conseguir tirar o decalque. A pele tipo, é mais hidratada, é mais de boa, você consegue apagar o decalque mais fácil. E olha que esse decalque ficou menos tempo ainda, então também está um pouco mais fácil. Quanto mais tempo você deixa ele secar, esse aqui eu já colei e já vim fazer. Mas ele fixa na pele. Se você quiser, tipo, tiver com medo, quiser que o decalque fique bem fixo, deixa uns 10, 15 minutos aí, que ele vai ter uma durabilidade maior. Aí agora voltar em alguns pontos para dar uma reforçada, uma esculpida em alguns traços, para deixar mais bonitinho e diferente. Dar uma engrossada nessa parte aqui do B.
Eu tô fazendo tudo de 3RL, tá? Esqueci de comentar anteriormente. Ela falou que eu queria um trabalho bem fininho. E normalmente os fine lines, quando são pequenos, a gente faz com 3RL, 5 no máximo. Agora quando já é um trabalho maior, o fine line, um exemplo assim seria pra vocês a tatuagem das costas dela. A tatuagem das costas dela é um trabalho muito maior, que pega uma área maior. Então o fine line das costas dela, que seria considerado fine line, as linhas já são mais grossas, que tem para dar diferença de espessuras, né? Os traços grossos são bem grossos e os finos não são tão finos quanto essa, que senão ia sumir perante ao desenho num contexto geral. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, de traço fino demais, dele acompanhar a estrutura do desenho e o tamanho do desenho também, ele ser proporcional e ornar da maneira correta com o todo. Porque tatuagens grandes, com traço muito, muito fino, às vezes não fica tão bacana. Ó, gente, um negócio legal aqui também. No D, como eu já sabia que eu ia, tipo, dar uma engrossada e tal, eu passei mais rápido e eu quis, tipo, mesmo só meio que marcar e tal, porque eu já ia voltar pra não machucar muita pele. Então você vê que ele tá meio irregular, tá com algumas partezinhas falhadas, etc. Isso poderia acontecer às vezes de você perder a firmeza na hora de você tá fazendo. E não se desespera, cara. Não tenta arrumar já na hora, deixa a pele assentar um pouco, deixa tipo você pegar o movimento da sua mão. Você já tá com mais firmeza fazendo os outros traços um pouco mais simples, porque aquela volta é um pouco mais chata mesmo. E aí você volta no final com mais tranquilidade, respira e vem acertando, passando por cima, exatamente. E aí, como eu falei, que fica legal, dando uma engrossadinha em algumas partes das voltas, para dar um detalhe a mais. Porque a gente tem que entender uma coisa, que dentro de certos limites, mas a gente não é uma impressora, né? Então tem que buscar, lógico, a perfeição máxima sempre, principalmente nos traços, em trabalhos assim mais delicados, mas sempre se cobrando dentro do possível para não causar uma frustração psicológica muito grande dentro de você mesmo. Então, o que eu falei anteriormente aí é que em tatuagens maiores, essa aqui pega a área das costas inteira, não dá pra mostrar tudo, mas essa área já dá pra ver legal. Os fine lines seriam esses traços mais finos. Se eu tivesse feito na mesma espessura da escrita, ficaria quase imperceptível, não teria um impacto visual tão importante assim e uma definição tão boa. Então aqui, como os bold lines são maiores, os traços grossos, para ter esse contraste, o fine line acaba tendo que ser mais grosso também. Então você tem que sempre ter essa percepção do tamanho da sua tatuagem, da sua arte, para ver a espessura dos traços que vão caber nela. E aqui também é muito importante cuidado com a simetria e tal, todos os lados, principalmente na hora do rastelado, da sombra, tá tudo 100%. Essa tatuagem já tá 100% cicatrizada, 100% não, né? Quase 100%, ainda tá com um pouco de brilho de pele, mas daqui não perde nada. É isso. Agora eu vou aplicar o curativo, que ele ajuda muito na cicatrização, tá? Principalmente dessas áreas assim que são ruins de você usar o plástico filme. Como ele tem uma aderência com a pele, ele fica como se fosse uma segunda pele, até para o cliente é muito mais confortável a cicatrização e a utilização dele do que você usar o plástico filme convencional. E a tatuagem fica bem mais visível também, porque todo mundo sempre gosta de pegar e mostrar pro amigo depois como ficou, e com plástico filme fica bem ruim.
Tá vendo? Nessa área seria muito ruim você empassar o plástico filme, enrolar, ele ia ficar soltando, ele ia ficar descendo. Esse aqui já adere de uma forma que vai proteger e vai ajudar muito mais que você não precise fazer um retoque. E isso causa para você, claro, tatuador, uma economia, você não vai ter que gastar material novamente para fazer o seu retoque, e um conforto para o seu cliente, que ele vai ficar muito mais feliz com algo que ele não precisa ficar trocando toda hora, se preocupando, só vai se preocupar depois que tirar, daqui a 3 a 4 dias, e ele vai ter que se preocupar só em hidratar. Mas a tatuagem e o pigmento já vai estar na pele, porque já vai ter começado a formar essa camada nova de pele, já vai ter fixado o pigmento e você não vai ter perda. Então, te ajuda demais você usar esse tipo de curativo na hora da cicatrização e no resultado final do seu trabalho. É um investimento que vale muito a pena e aconselho e indico a todos. Então, galera, hoje a gente viu fine line em 3 tatuagens, 2 lugares bem críticos que foram as laterais da mão. Passei para vocês umas dicas essenciais importantes aí de como fazer, preocupações que tem que ter, né, para não falhar, evitar que falhe, porque se falhar não se cobre tanto também, porque é uma área bem ruim. Tenha consciência disso e sempre conscientize também o seu cliente quando for trabalhar essas áreas de mão, dedo, que é um lugar que tende a falhar. Então é legal você, como profissional, passar isso para o seu cliente. Então, só pedir agora para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para não ficar de fora de nada, receber as notificações. E quem quiser acompanhar sempre mesmo, não ficar de fora de nada, pega e se inscreve no site kreinerlaescala.com, que lá você se inscrevendo, você fica por dentro de tudo, recebe notificação, recebe aviso de tudo mesmo. Então, não quer perder nada, se inscreve lá. E valeu, galerinha!